Oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Gente, começando mais um vlog de leitura aqui pra vocês. Hoje é 1º de abril. Será que esse mês de abril eu consigo vlogar o mês todo? Todas as semanas minha leitura? Mas, pra quem não me conhece, eu sou a Sam, tá, gente? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu tô olhando aqui pra baixo porque esse mês eu tô lendo. Comecei a ler pelo meu tablet, pelo aplicativo do Everend. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Comecei a ler por aqui pelo aplicativo. E eu tô lendo Sol é para Todos. É do ou da Harper Lee, não sei, meu Deus. Eu tô no capítulo 7. Já li 89 páginas. Não sei se vai mostrar ou se vai ficar dando reflexo da janela. Já li 89 páginas. E eu peguei esse livro para ler porque minha última leitura de março foi a lista de leitura para corações solitários, eu acho. E nesse livro tinha uma lista de leituras. E o primeiro livro era O Sol é para Todos. E quase todos os personagens do livro leram O Sol é para Todos. E eles falaram muito bem. Esse livro já está na minha lista de leitura há muito, muito tempo. Só que eu sempre tive um pouco de receio de ler. Porque eu sempre achei que seria uma leitura muito sofrida. Não do livro em si, mas da história. Então eu sempre fui deixando pra lá. Mas aí não precisa, né? A gente também querer ler um livro e sempre deixando pra lá e sempre deixando pra lá. Então, me inspirei de que os personagens desse último livro que eu li também estavam lendo Só é para Todos e eu peguei o Só é para Todos para ler. Eu vou deixar o link do Everend aqui embaixo, que se vocês assinarem por esse link, vocês ganham 60 dias grátis para poder ler os livros que vocês quiserem ler lá. E eu ganho 30 dias grátis se vocês assinarem por esse link meu. Então eu vou deixar o link aqui para vocês. Então quem quiser assinar já me ajuda bastante. Aqui em Eu Sou para Toda a gente vai acompanhar a história pela visão de uma menina e ela tá contando ali a história da vida dela, assim, do dia a dia dela, com o irmão dela e com o pai e com as pessoas daquele lugar ali que ela mora. É um povoado, não sei se eu posso falar assim, povoado, uma cidade pequena, no sul dos Estados Unidos, na década de 20, eu acho. Então aí a gente já sabe que é preconceito para dar e vender. Mas depois eu olho certinho o dia, assim, a data, né, o ano, e escrevo aqui na tela para vocês. Mas é isso, eu tô começando o mês lendo Só é para Todos, um grande clássico, né, aí. Ainda não sei se eu vou fazer tibiar esse mês, mas eu queria dar continuidade a algumas leituras minhas que estão paradas já há um bom tempo. Depois desse O Sol é para Todos, eu quero tentar voltar a ler Os Miseráveis e Mulherzinhas, que são 2 livros clássicos aí que estão parados. E eu tava gostando da leitura e eu parei de ler e não consegui voltar mais. Eu acho que às vezes é por causa da minha rotina, que tem livros que mesmo que eu goste, eu não consigo dar continuidade na leitura deles. Mas se eu montar tibiar aí ao longo do dia até. Tô pensando, já ainda é dia primeiro, eu tô pensando se eu realmente monto um tibiar ou não. Aí eu atualizo vocês aqui. Mas é isso. A leitura tá sendo uma leitura rápida, tá? Tá sendo uma leitura bastante fluida. Eu acho que é porque também não chegou nos temas. Não chegou ainda nos temas que. Mais pesados do livro. Mas eu tô na página 89 e o livro tem 421 páginas. Todos os livros são gigantes, né? Meu Deus do céu. Mas é isso, capítulo 7. E depois eu vou atualizando vocês mais do que eu tô achando dessa leitura. Oi, gente! Olha meu cabelo. Do nada do meio do vlog eu mudei o cabelo, mas é isso. Hoje é quinta-feira. Que dia é hoje? 3. Hoje é dia 3. E eu acabei o Sol é para Todos. Acabei a leitura, inclusive, na hora que estava no salão. Acabei a leitura do Sol é para Todos. Era pra eu ter acabado ontem. E eu não gravei no dia 2, né? Mas eu não gravei porque eu estava sem carisma. Era pra eu ter acabado a leitura ontem. Mas eu deixei umas 20 páginas, eu acho, pra terminar a leitura hoje. Eu acho que foi.
Gente, o que falar desse livro? Eu gostei, deixa eu só pensar uma coisa aqui que eu queria falar. Eu gostei muito desse livro, mas se ele tivesse sido escrito pela Chimamanda ou pela Maya Angelou, eu acho que seria um livro muito, mil vezes melhor. Não que ele seja um livro ruim, longe disso, eu gostei muito do livro. O livro foi muito, 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 muito bom. Mas eu fiquei com a impressão que ele seria muito melhor se essa história tivesse sido escrita pela Maya Angelou ou pela Chimamanda, talvez. Pode ser. Eu vou fazer mais algumas pesquisas sobre a escrita do livro, sobre o que outras pessoas que leram. E vou assistir, porque tem adaptação, né, se eu não me engano. E vou assistir, procurar adaptação pra assistir. Mas é isso, eu terminei hoje, dia 3. O Sol é para Todos. Acho que vou pegar e vou ler Mulherzinhas. Tá na minha bolsa. Eu levei Mulherzinhas na bolsa pra ler, mas acabei que eu só terminei o Sol é para Todos e não voltei a ler Mulherzinhas. Mas é isso, eu tô com a impressão que se esse livro fosse tipo esse, tipo essa coisa aqui, ele teria sido favorito pra mim, sabe? Eu vou dar 4,5 estrelas. Mas eu acho que se ele tivesse escrito, como eu já repeti 30 vezes aqui agora, ele seria um 5 estrelas favoritado. Mas eu gostei do livro. Eu não gostei muito do final, né? Mas que se tivesse mais coisa no final poderia estragar ou não. Mas é isso. O final pra mim foi... Eu acho que podia ter mais umas 2 folhas ali. Mais umas 2 folhas só. Mas apesar dele que ele é um livro também nesse padrão aqui, tipo grandinho, quase mais de 300, quase 400 páginas, porque eu li pelo e-book, né? E tinha mais de 400, mas pelo que tava no meu Scooby ele tinha 300 e pouca. Mas é isso, vou pegar Mulherzinhas pra ler. Vou continuar a leitura. Eu já li... Deixa eu pegar, peraí, que eu vou pegar pra ver em que página eu tô. Oi, voltei. Peguei meu livro de Mulherzinhas. Eu tô lendo nessa edição, a edição que eu tenho é essa daqui do Clássicos A. E eu parei minha leitura dele na página 270. Tá até com a negócio dentro. Aqui, ó, página 270. Será que dá pra ver? Tô focando, menino. Caiu um livro aqui em cima, vocês estão na minha estante. Eu pensei que eu tinha lido mais páginas desse livro aqui, confesso. Eu comecei a ler esse livro na época que foi leitura coletiva aqui do canal, só que eu nunca consegui terminar de ler, eu larguei e é isso aí. A história dele acaba na página 591. Ele é um livro bastante grande. Então, ainda falta isso tudo aqui pra ler. Vou focar nessa leitura agora, que vai ser minha próxima. Eu quero ver se eu termino, né? Ou consigo dar continuidade a livros que eu já comecei a ler. Olá. Não sei se dá pra gravar assim, vou tentar gravar. Hoje é sexta-feira, 4/4. Eu li Mulherzinhas até a página 332. Eu não consegui ler muito, eu queria ler umas 100 páginas, mas eu não consegui. Então eu saí da página 370, não foi? 270 e li até a página 332. Até que eu li um pouquinho, né? Razoável. Porque... do teto. Esse livro, essa edição, ela tem a letra bem espremidinha, sabe? A letra pequena. Então eu tava ficando muito cansada lendo esse livro, que parecia que eu lia e mesmo assim, sabe? Não tinha passado tantas páginas. Mas é isso, li da página 270 até a 332. E justamente porque eu tava... Muriçoca. E justamente porque eu tava ficando bem cansada lendo esse livro. Depois, quando eu voltei a ler, né, assim, a hora que eu tinha pra voltar a ler, eu comecei a ler um livro pelo aplicativo do Kindle no meu celular, que eu peguei no NetGalley, que é da Cota Blues. Vou deixar a capa aqui. Que é um lançamento da Companhia das Letras. Mas eu li bem pouco, não consegui ler muito não, porque eu tinha outras coisas pra fazer na hora. Aí eu só li 8% dele.
Mas é um livro pequeno, Dakota Blues tem 240 páginas, de acordo com a Amazon, que eu olhei. E a leitura dele parece ser bem rápida, sabe? Pelo menos por esses capítulos iniciais. Eu não sei se vocês já leram meio que a Aline Bay. Que é rápido de ler, apesar dos temas serem pesados. Não sei, eu acho que pra eu comparar assim, da fluidez. Ou. Pronto! Mariana Salomão Carrara. Se Deus me chamar, não vou. E aí, esse livro é tão bom. Deu vontade de reler agora. É tipo ele, sabe? O Dakota Blues é tipo Se Deus me chamar, não vou. Bem rápido. E é um romance de formação. É como a gente começa acompanhando uma criança. Né? Na hora até agora onde eu li é uma criança. Então é isso. Mas eu só li 8% desse. E é isso. Sexta-feira acabou. Acabou, cansei. Não vou ler mais hoje não. Aí depois, quando eu ler mais um pouco, eu atualizo mais aqui de novo. Oi, gente! Voltei pra atualizar vocês. Hoje é segunda-feira, dia 7. Já são quase 6 horas da noite, ou 6 horas. E eu não sei se na sexta-feira, que foi a última vez que eu atualizei esse vlog, eu falei pra vocês que eu comecei a ler Dakota Blues. É esse livro aqui, vou deixar a capa dele aqui de algum dos lados. Que eu peguei lá no NetGalley, eu resgatei pra ler. E eu não sabia nada sobre esse livro. Mas eu achei a capa dele legal e eu solicitei e foi liberado, né? E eu resgatei lá e eu li. Comecei a ler na sexta. E sexta-feira eu li, eu acho que entre 8% e 10%. Não sei de certeza. Mas aí eu não li nem sábado nem domingo. E hoje eu voltei a ler o livro e eu li o livro inteiro. Ele não é um livro grande, tá? Ele é um livro de 200 e poucas páginas. Mas, gente, eu amei o livro. Eu dei 5 estrelas. Foi meu primeiro 5 estrelas do ano, eu acho. Eu decidi que eu tenho que dar mais 5 estrelas pros livros que eu gosto e não ficar procurando motivos e coisas pra não dar 5 estrelas. E é isso. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Em Dakota Blues a gente vai comprar a história da Alice. É como se fosse um romance. É como se fosse, não, é um romance de formação. A gente vai acompanhar a história da Alice desde criança até ela bem mais velha. Ao longo dos capítulos a gente vai vendo como ela lida com as questões da vida. É um livro que fala muito sobre o luto que a Alice vai passando ao longo da sua vida, as perdas que vão acontecendo na história dela, né? Ainda muito nova, não é spoiler, tá? A gente tem na sinopse. Ainda muito nova, a Alice perdeu o pai e ela perdeu outros entes queridos assim da vida dela e tem uma presença musical muito grande nesse livro porque foi com o pai que ela aprendeu a gostar de músicas e é muito bom a presença musical nesse livro, a presença literária. Eu acho que a carga cultural que esse livro traz é uma carga cultural muito grande. A história se passa ali num período de quando a Alice está crescendo, infância, adolescência, durante a ditadura militar. Então a gente acompanha o irmão dela saindo do país, como que é a relação dela com o irmão dela, com a irmã dela. Os irmãos são mais velhos, ela é mais nova, como é a relação dela com a mãe, como é a relação dela com a família dela toda e como é a relação da Alice descobrindo o primeiro amor e ela crescendo e ela vendo como tudo isso vai moldando ela, impactando ela, mas a todo momento o luto e as perdas estão ali presentes na história dela, moldando. E foi uma escrita muito boa a construção. Então eu gostei bastante de Dakota Blues. Não conhecia, né, como eu já falei pra vocês, a escrita da autora, não sabia de nada desse livro, mas que no final foi uma leitura muito boa, eu gostei bastante, então eu acabei lendo ele quase todo hoje na segunda. Eu não li o Mulherzinhas, eu não continuei a leitura, mas como é que se chama? A última coisa que eu li eu parei ali onde eu falei pra vocês. Talvez eu leia um pouco mais hoje, ou talvez eu deixe pra ler amanhã, na terça, que eu vou estar mais livre, aí eu tento focar na leitura de Mulherzinhas.
Mas é isso, eu não tava planejando começar nenhum livro novo, como eu disse, eu queria focar em terminar os que eu já tava lendo. Mas Dakota Blues foi um achado, assim, muito bom. Gostei bastante da leitura. É isso, hoje é dia 7, não sei se eu falei, segunda-feira. E pronto, acho que é isso o dado de atualização desse vlog hoje. Depois eu atualizo mais vocês amanhã de como vai ser, se eu vou continuar lendo Mulherzinhas ou se eu também vou continuar intercalando ele com alguma outra leitura minha que já tá em andamento, porque Mulherzinhas, apesar de ser um livro que eu gosto muito, eu já conheço a história toda, porque eu já assisti as adaptações, então eu já sei como muita coisa, né, vai acontecer. E eu acho que ele é um livro um pouco parado, sabe? Ele não acontece, ai meu Deus, tantas coisas assim. Aí ele se torna meio lento a continuação da leitura. Mas é isso, gente. Depois eu volto aqui para atualizar vocês um pouquinho mais sobre minhas leituras agora desse mês. Gente, hoje é dia 10 e eu voltei a ler Mulherzinhas. Tô no capítulo 33. Terminei de ler a página 410 agora. Eu filmei pra vocês de manhã quando eu ia começar a ler onde eu tava. E agora é meio-dia. E eu acho que a leitura agora vai ficar um pouco mais animada, vai ficar um pouco mais fluida. Porque tava um pouquinho lento pra eu conseguir ler. Mas é isso. Ainda falta tudo isso aqui do livro. O livro tem 600 páginas nessa edição. Mas é isso. Começar o capítulo 33. Gente, já é de noite, dia 10. E eu consegui chegar até a página 480. Falta só isso aqui. Só isso aqui, né? São 600 páginas. Consegui chegar na 480 hoje. Eu acho que eu já li umas 100. Não lembro qual foi onde eu tava de manhã. Mas é isso. Tô no capítulo. Parei no meio do capítulo mesmo. Porque eu tava cansada. Porque a diagramação desse livro é muito apertada. É muito pequena a letra. Parei no capítulo 38. Falta isso aqui, né? Pra terminar o 38. Oi, gente. Gente, hoje é dia 16. Eu não lembro qual foi o último dia que eu atualizei esse vlog. Hoje é quarta. A última vez que eu atualizei foi na sexta. Então já tem muitos dias. E esses dias todos eu fiquei sem ler. Então por isso que eu não atualizei. Aí hoje, foi hoje, eu voltei a ler Mulherzinhas e eu terminei o livro. E terminei. Esse livro parecia que nunca ia acabar. Parecia que eu nunca ia acabar de ler. Mas eu terminei. Eu ainda não dei nota. Não sei que nota dá pra esse livro. Porque eu sinto que ler Mulherzinhas foi uma jornada. Eu comecei a ler Mulherzinha muito tempo atrás e agora retomei. Mas eu passei, digamos que a primeira quinzena do mês lendo, né? Se for contar assim. Não li todos os dias, tá? Mas eu sinto que ler Mulherzinhas foi uma jornada. Tanto pelo fato de eu já ter começado a ler ele há muito tempo, quanto pelo fato de eu já ter visto a adaptação, eu acho que umas 2 vezes. Aqui tem a Emma Watson, né? E eu já vi essa adaptação 2 vezes, então muita coisa eu já sabia o que ia acontecer. Mas nessa adaptação é diferente. Eu não assisti as mais antigas, as primeiras. Assisti essa, eu acho que é a mais recente. Então, por ter esse spoiler, né, de saber o que vai acontecer na história, eu acho que foi que eu acabei lendo mais devagar. E porque, como esse livro eu acho que é um livro infanto-juvenil, né? Um clássico infanto-juvenil. Muitas partes é aquilo de lições que você vai aprendendo com a vida e tal. Aí eu acho que foi o que tornou a leitura um pouco mais lenta pra mim.
E porque eu não gostei muito de uma coisa, é que todo mundo é tratado no diminutivo. Sempre é mulherzinha, mãezinha, esposinha, sabe? Isso me incomodou, sei lá. Filhinha, tudo era no diminutivo. Então eu acho que isso me incomodou um pouco, principalmente na segunda parte, né? Que elas já estão mais velhas e ainda continuam sendo tratadas assim. E todas elas são coitadinhas em muitas coisas. Mas é um livro bom. É um livro muito bom. A gente aprende muito com as lições das personagens. Mas, gente, elas são todas extremamente muito boas. Todas extremamente fazem sempre o bem e abrem mão de si pro bem maior. Não sei. Sabe? Aí eu fico meio assim, ai meu Deus do céu. Algumas coisas se tornam bem cansativas porque a gente sabe que a vida não é assim, né? Mas no final deu tudo certo. Não sei, eu tenho algumas ressalvas em relação a isso, mas é um livro que foi escrito em 1800 e lá vai história, né? E é um livro cristão também, então tem muito disso. Mas uma coisa que eu fico muito impressionada é a quantidade de referência que conseguem botar nas histórias. Seja de esculturas, seja de pintores, sejam de escultores, sabe? Gente, é muita informação, é muita referência, é uma bagagem muito grande que autores dessa época usavam para que os personagens saibam. Eles sempre citam grandes escritores, sempre citam grandes mestres, e eu fico muito chocada com isso. Eu acho que é uma coisa que enriquece muito a história, sabe? Eu acho que é uma coisa legal, né, de se ter. Mas é isso, basicamente. Terminei Mulherzinhas hoje. Não sei qual livro eu vou pegar agora para ler. Eu iniciei 2 livros, eu acho, que foi o Familiar. E qual foi o outro, meu Deus? Não sei, já esqueci. Mas nenhum me empreendeu muito, sabe? Nenhum me empreendeu muito. Eu tenho que começar a ler o Depois do Sim da Taylor Jenkins Reid, mas eu não sei quando eu vou pegar pra começar a ler. Não sei se eu vou pegar ele, se eu vou ter tempo de começar a ler amanhã, ou se eu vou tentar algum outro livro. Não sei, não sei. Não tô com muita vontade de ler nenhum dos meus livros físicos que eu tenho. Deveria estar lendo para zerar a estante, para desencalhar, deveria, mas eu não tô com muita vontade de ler nenhum dos meus livros físicos aqui. Não sei que nota eu vou dar para esse livro. Não sei, talvez eu procure mais alguma adaptação para assistir. Só pra, sei lá, fechar um ciclo em relação a essa história. Essa edição da Zaha aqui, impecável, gente. As explicações, como eu falei, tem muita referência, né? As explicações das referências, assim, muito impecáveis, muito bom. E é uma edição comentada e ilustrada, né? Aqui, ó. Gigante. Eu sei que também tem a edição de bolso, né? Mas a minha é a edição normal. E é isso. Não sei o que vou ler agora. Depois eu mostro pra vocês. Oi, gente. Voltei. Gente, hoje já é dia 23/4, uma quarta-feira. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Não vai dar, não vai focar. São 9h17. E, gente, depois que eu terminei de ler Mulherzinhas, eu fiquei com um pouco de ressaca. Eu fiquei com um pouco de ressaca literária. Aí eu fiquei sem ler esses dias todos, praticamente. Só que naquele mesmo dia que eu terminei, que foi a última atualização do vlog, eu entrei no Biblion. Pra quem não sabe, Biblion é um aplicativo do site da Biblioteca de São Paulo, que disponibiliza livros digitais, empréstimos para a pessoa pegar lá e ler. Aí eu peguei 2 livros lá, que foi Cansou para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, e Se Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara, né? Aí, nesse mesmo dia, eu comecei a ler o Canção para Ninar Menino Grande. Eu tô olhando aqui pro lado porque meu tablet tá aqui.
Eu comecei o Canção Parada na Menino Grande, da Conceição Evaristo, só que eu só li, sei lá, uns 9 e 10% no máximo. E depois eu fiquei sem ler esse tempo todo. Aí hoje, né, dia 23, voltei a ler. Aí eu tô lendo agora de manhã e eu tô em 21% de Canção Parada na Menino Grande, ó. Aqui, ó. Tô em 21%. Não fossem as sílabas do sábado, eu vou ler e escutar o audiobook. Eu vou revezar entre esses dois. Porque eu tava vendo o catálogo da Audible, eu acho que é. E eu vi que melhorou muito desde a última vez que eu tinha usado. E esse livro tem o audiobook do Não Fossem as Sílabas do Sábado na Audible. Então eu também peguei pra ir revezando, né? E ouvindo e lendo. Vou fazer os dois no mesmo tempo, tanto faz. Porque eu também, além da ressaca, eu fiquei com um pouco de preguiça. E eu fiquei pensando assim, ai, queria que alguém lesse pra mim, sabe? E audiobook é basicamente isso, né? Mas é isso. O Canção Parada Menino Grande, eu tô gostando. Aqui basicamente são relatos de mulheres que juntaram para falar sobre a vida de um homem que passou pela vida delas. Eu acho que é Fio Jasmin o nome dele. E esse homem basicamente teve filho com esse monte de mulher. São muitas mulheres, muitas mulheres. E a gente vai acompanhar como foi o passado dele na vida delas. É basicamente isso, pelo menos eu até agora já tô em 21%. Então, ele é aquele cara que chega, passa da vida das mulheres, tem filho com elas e vai embora. Algumas, depois que ele passa na vida delas, surtam, fazem escândalos, e outras só aceitam e seguem a vida delas também. E é isso aí. A escrita da Conceição Evaristo é uma escrita muito boa, esse é meu primeiro livro dela. Mas a gente já percebe certas peculiaridades em comparação a outros livros que a gente pega para ler. O que eu tô achando bastante legal. Mas é isso, eu vou continuar aqui o Canção Parada da Menino Grande. E depois, quando eu terminar, eu falo aqui com vocês o que eu achei. Gente, tá bem escuro, né? Deixa eu ver se dá pra gravar. Eu cheguei em 44% de Canção Parada da Menino Grande. E esse homem fica com absolutamente todas as mulheres. É impressionante. Cada capítulo é de uma mulher. No início do livro fala mais sobre a mulher dele, porque ele é casado. E no decorrer dos livros, dos capítulos, pelo menos nesse início, ele ainda não é casado, mas está de casamento marcado. Ele já tem a mulher dele. Só que ele fica com absolutamente todas. E o mais engraçado é que a esposa dele, o nome dela é Pérola, ela é, eu acho que a mulher mais iludida com ele de todas. Ele é maquinista, então ele vai de cidade em cidade. E em cada uma dessas cidades ele arruma uma mulher. E é isso aí. Sendo que a mulher dele tá lá, né? E quando ela vai descobrindo das outras mulheres, porque com certeza ela vai sabendo, ela nunca aceita, ela meio que nega. Ela procura desculpas pra dizer que não, que ele não tava com essas mulheres e ela não acredita nessas outras mulheres e não acredita que ele teve filho com essas outras mulheres. É muito louco. Mas é doido o quão dissimulado esse cara é. Jesus! Ele fica com todas as mulheres, né? Impressionante. Eu fico chocada. E a mulher dele é aquela cor na mansa bestona. Mas é isso, tô em 44%. Gente, essa leitura é muito rápida, flui muito. E é um livro curto, o livro tem, pelo menos marcado aqui, né, no Scooby, que eu li agora, tem 136 páginas. Não sei essa edição, aqui é a que tá no Biblion, né, depois eu olho e vou falar aqui pra vocês. Mas é isso, só pra dizer que eu tô...
Eu tô ficando chocada com essas coisas assim do livro. Eu tô no capítulo que o nome é da mulher Dolores dos Santos. Vamos ver, cada capítulo é uma mulher e começa com o nome dessa mulher. E aí assim, elas são muito diferentes. Ele não tem um tipo, o tipo dele é mulher. Elas são muito diferentes uma das outras, mas cada uma assim, é de uma cidade que ele passa, fica poucos dias e é isso aí. Oi, gente. Gente, eu preciso falar com vocês. Que eu tô só. Eu tô. Meu Deus. São 2h15. Ainda é dia 23. E hoje eu tô. Tirei o dia pra ler, né? E assim, eu terminei o Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Eu amei o livro, dei 5 estrelas. Esse mês eu tô muito feliz com minhas leituras, que eu tô gostando de basicamente todas. 5 estrelas, gente, eu dei pro livro. O segundo livro 5 estrelas que eu dei esse ano e o segundo que também foi esse mês. E eu gravei uma reação pra vocês de uma parte que eu achei muito louca o personagem, porque ele era muito cara de pau. Mas a escrita da Conceição, assim, pura poesia, gente. Muito, muito, muito bom mesmo. O final, assim, pra mim foi. Nossa, o livro. O nível do livro aumentou muito. Aí, eu gostei muito, sério. Tem uma. Bem a última partezinha assim do livro, o que ela escreveu. Eu quero gravar um vídeo só lendo essa parte que ela escreveu, porque eu achei sensacional. Aí depois eu peguei agora pra ler, logo na sequência. O Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Solomon Carrara. A mesma escritora de Se Deus Me Chamar Não Vou, que é outro livro dela que eu acho sensacional. E, gente, peraí, deixa eu segurar o celular direito. Eu li 9% do livro. São 4 capítulos. Eu já fiquei com vontade de chorar. Eu já fiquei com vontade de chorar. Gente, que essa mulher não tem condições, né? Essa mulher escreve bem demais também. Outra escritora nacional que escreve bem, bem, assim. Que eu fico me perguntando como que uma pessoa escreve desse jeito, sabe? Ela tá escrevendo muito bom, muito, muito bom. Eu tô de fone porque eu tô escutando o audiobook dele e tô lendo também. O audiobook tá na Audible e o livro eu tô lendo pelo Biblion. A própria Mariana que tá narrando o livro, o audiobook, né? Ai, senhor, que vontade de chorar. Edu já mandou mensagem falando que esse livro é devastador, que ele amou, que é um livro muito bom. E eu sempre tive vontade de ler esse livro e eu nunca tinha pego pra ler. E agora, pegado. E agora, nossa, caramba. Caramba, muito, muito bom. Eu acho que depois desse livro eu vou ter que encerrar esse vlog, porque esse vlog já deve estar mais de meia hora, deve estar gigante. Porque eu praticamente tô gravando o mês inteiro, né? Mas, assim, muito bom, gente. Nossa, caramba, eu tô chocada com essas duas leituras de hoje. São muito boas. E as duas são leituras um pouco curtas, não chegam a 200 páginas, nenhum dos dois livros. O audiobook tá marcando 4 horas de o livro. Então é isso, vou continuar lendo e ouvindo. E, ai, não, eu tô me preparando aqui, eu tô respirando. Eu precisei dar uma pausa pra vir falar com vocês, porque eu só ia atualizar mais tarde à noite. Mas eu precisei dar uma pausa de Não Fossem a Sílaba dos Sábados pra falar de que eu terminei o Canção Paraná Menino Grande, porque senão, esse não fosse a Sílaba dos Sábados ia me engolir assim o livro e eu ia esquecer do resto tudo. Então é isso, gente. As últimas atualizações. Tô gostando muito da leitura. Tô bem empolgada. E depois quando terminar ele, eu venho falar aqui com vocês minhas considerações finais do livro. Oi, gente. Mais uma vez vocês estão aqui na minha estante. Bora terminar esse vlog, né? Hoje é o último dia do mês. Então esse vlog se tornou todas as minhas leituras desse mês, tá? Hoje é dia 30, literalmente o último dia, né, do mês. E é a última vez que eu atualizei pra vocês. Eu tava lendo Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Solomon Carrara. E eu terminei ele ontem. Foi ontem?
foi ontem, dia 29. Que livro bom. Que livro bom. Gente, eu gostei muito. Real, assim. Esse mês foi um mês de leituras boas. O saldo foi mais positivo, sabe? Eu gostei muito, gostei bastante. É, é uma história que fala sobre luto, sobre maternidade, sobre a amizade que surge da onde a gente menos espera, de situações extremamente tristes e que se faz presente ali na vida da gente e que nos ajuda recomeçar a vida quando a gente menos espera. E foi um livro assim que eu amei, sério, dei 5 estrelas, para não fossem as sílabas do sábado. Foi um livro tão bom quanto Se Deus Me Chamar Não Vou. E eu já quero ler outros livros da Mariana Salomão Carrara. Eu só falo o nome dela completo. Mas eu gostei muito, 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 muito. 5 estrelas. Aí, eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas enquanto eu tava, né, lendo o Não Fossem a Sílaba dos Sábados, eu peguei esse aqui. A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. Gente, esse livro é um livro curto, tá? Ele tem 200 e pouquinhas páginas, mas até que me rendeu bastante marcações. Esse livro é dividido em 6 partes, ou é 5? Deixa eu ver aqui, só pra confirmar com vocês. Ai, gente, eu acho que é 5, 6, sei lá. Até a metade, as 100 primeiras páginas desse, tava um livro, assim, muito, 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 muito bom. Mas da metade pro final, o livro desandou totalmente. Gente, o escritor aqui, ele foi fazendo uma construção da personagem, que é a Júlia. O livro começa com a Júlia ainda bem novinha, indo com o pai ali no palácio ver a tropa de Napoleão. E lá a gente é apresentado a uma Júlia que tá apaixonada. E o pai dela percebendo que, ela, minha filha, tá apaixonada por aquele cara ali. Só que o pai é um pouco contra essa união dela com o Vitor. O nome do cara é Vitor, que é um general do Napoleão. Só que o livro, cada parte dele, cada capítulo tem um certo salto de tempo ali. Então, no próximo salto de tempo, ali no próximo capítulo já, a gente vê que ela tá junto com o Vitor. Ela casou com ele, ela é bem novinha ali, e ela está extremamente infeliz com o casamento dela. Não que ela odeie o marido, mas ela tá extremamente. Toda vez que eu boto assim, foca mais no livro, e minha cara fica estranha. Ela tá extremamente infeliz com esse cara que ela casou. Ela não odeia ele, mas ela não tá feliz com o casamento. E ela fica ali se maldizendo, dizendo eu devia ter escutado meu pai. Então a gente vai acompanhar basicamente isso. Ela com a vida dela, que ela não tá feliz. Ela tentando saber quem ela é e o que ela tá fazendo ali. E começa a relação dela. A gente vai acompanhar a história dela desde quando, sei lá, ela tinha 20 anos, digamos assim, até quando ela tá com mais de 50 anos. A gente não consegue ter um pouco de dimensão dos saltos de tempo que a história vai dando, mas do nada ela tá com um filho, do nada ela tá com vários, sabe? Mas as 100 primeiras páginas foi, assim, uma história tava muito boa, a complexidade da personagem. Eu por ser uma mulher de quase também 30 anos. Eu tenho 27, tá, gente? Muitos questionamentos a gente vai se identificando. Mas depois a história teve pirata. A história teve pirata e umas coisas loucas assim. Eu fiquei, ai meu Deus do céu. Então eu dei 3 estrelas pra esse livro aqui. Porque a escrita do Honoré de Balzac foi uma escrita boa. Assim, não foi uma escrita difícil por ser um clássico. Foi uma história que tava me prendendo, que eu achei fluida até as 100 primeiras páginas. Depois, que foi metade do livro, tá? Depois a outra metade. O livro já foi meio desandando a história e misturou um monte de coisa. E eu não entendi onde ele tava querendo chegar. E deixou de ser tanto sobre a Júlia, a personagem, passou a ser sobre outras milhões de coisas. Aí eu fiquei um pouco. Tá. Mas pelo início, eu dei 3 estrelas aqui pra esse livro. E é isso. E é isso, gente. Eu já falei tanto isso nesse vlog que eu já prestei atenção.
porque eu já comecei a editar esse vídeo e eu percebi que todo eu falava, é isso, é isso, é isso. Então eu já tô me pedindo desculpa aqui pra você. Eu sei que ficou muito chato. Mas eu vou terminar o vlog por aqui porque já tá gigante. Hoje também já é dia 30. Então essas foram todas as minhas leituras do mês. Eu acho que foram seis. Foram 6 leituras ou foram 7. Eu nem me lembro mais. Mas no geral foi um mês de leituras muito boas. Eu dei 5 estrelas em 3 livros, eu acho, ou foram 4. E eu gostei muito. Mas, né, como já tá gigante, vou encerrar o vlog por aqui. Se você foi guerreiro, assiste esse vídeo até aqui, que foi o mês inteiro. Deixa o like, tá, gente? Se você ainda é nova aqui no canal, não se inscreveu, já se inscreve aqui. E eu vou deixar todas as minhas outras redes sociais também aqui na descrição do vídeo. Tá bem? Beijinho. Tchau.